Bom, gente, começando então nossa aula de número 2 da disciplina de Estatística, hoje a gente vai falar sobre tabelas de frequências. Suponha que entre um grupo de turistas participantes de uma excursão tenha sido feita uma pesquisa sobre a nacionalidade de cada um e que o resultado dessa tenha sido o seguinte: Pedro brasileiro, Ana brasileira, Ramon espanhol, todos que estão citados aí com suas nacionalidades, tá? O número de vezes em que um valor da variável é citado representa a frequência absoluta. Então, a variável é a nacionalidade. Tá? O valor da variável, nesse caso, seria brasileiro, é um dos valores, é uma das possibilidades de nacionalidade. Espanhol é outro valor, é outra possibilidade da nacionalidade. E argentino é outra possibilidade. Então, esses são os valores da variável nacionalidade. E cada vez que esse valor da variável for citado, vai representar, então, o número de vezes, né, que esse valor for citado, vai representar, então, a frequência absoluta. E a gente vai chamar a frequência absoluta de FA, aqui como está aqui, F maiúsculo e A minúsculo, tá bem? Nesse exemplo, a variável é a nacionalidade, como eu já falei, e a frequência absoluta de cada um dos seus valores é a seguinte: brasileiro, então, tem 6, espanhol 3 e Argentina 1. Essa é a frequência absoluta de cada uma das variáveis. 6 vezes 6 pessoas são brasileiros, 3 pessoas são espanhol e uma pessoa é argentina. Bom, existe também a frequência relativa, e a gente vai chamar de FR, que registra a frequência absoluta em relação ao total de citações. Nesse exemplo, a gente tem frequência relativa da nacionalidade brasileiro, que, por exemplo, são 6 brasileiros das 10 pessoas, 6 em 10, ou 6 sobre 10, aqui em fração, que aí simplificando vai dar 3/5. Mas a gente também pode representar na forma decimal. A gente pode representar a frequência relativa na forma de fração, sempre reduzido ao menor termo possível, né? A gente deixa ele na sua forma irredutível, vai simplificando até o final. Aqui a gente tem ele representado na forma decimal, então 0,6, né? E basta fazer a divisão, 3 dividido por 5 vai dar 0,6. Ou então na forma de porcentagem. Na forma de porcentagem, vocês transformam na forma decimal e aí multiplicam por 100 e vocês vão ter a porcentagem. Bom, para outra nacionalidade, a gente tem a frequência relativa da nacionalidade espanhola, então eram 3 espanhóis em 10 pessoas, então 3 sobre 10, ou 0,3, que vai dar 30%. Para outra nacionalidade, então, a Argentina, a frequência relativa era uma pessoa das 10 que estavam na pesquisa. Então, 1 sobre 10, que vai dar 0,1, ou então 10%, certo? Observando, gente, que a frequência relativa, então, como eu falei, ela pode ser expressa em fração, em número decimal ou em porcentagem, tá ok? Bom, vamos agora para as tabelas de frequências. A tabela que mostra a variável e seus valores com as frequências absoluta e relativa, ela é chamada de tabela de frequência. Aqui a gente tem um exemplo, né, usando o mesmo exemplo anterior, então, ali das nacionalidades, né? Aqui na parte de cima, então, a gente vai colocar as nacionalidades, né, que é a nossa variável. Aqui a gente vai botar a frequência absoluta com que essa variável aparece e depois a frequência relativa com que essa variável aparece. Lembrando que essa frequência relativa ela pode ser expressa de várias maneiras, né? Ela pode ser expressa em forma de fração, na forma decimal ou em porcentagem. Neste caso aqui a gente vai representar em porcentagem. Então, nessa primeira coluna, então, a gente coloca as nacionalidades e o último item é o total. Agora aqui nessa próxima coluna das frequências absolutas, então 6 brasileiros, era a quantidade de brasileiros que tinha, a quantidade de espanhóis eram 13, a quantidade de argentinos era 1, então fechou 6, 3 e 1, 10, as 10 pessoas que estavam presentes na nossa relação. Para a frequência brasileira, a gente constatou que 6 de 10, né, dava 60%. Para a frequência espanhola, frequência relativa, né, a gente tinha que 3 eram espanhóis, 3 de 10 vai dar 30%. Para a frequência argentina, uma pessoa das 10, então 10%. O total, 100%. Né? Então, a soma de todas as frequências relativas de uma amostra, ela sempre vai totalizar 100%, certo? Esse final aqui tem que ser 100%, tem que fechar. Tá ok?
Bom, pessoal, né, por hoje era isso. Se vocês gostaram aí, deixa o seu joinha lá e se inscreve no canal.